Olá, alunos, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, a gente vai iniciar aqui a nossa aula, tá? Lembrando que hoje, né, quando for às 7 horas, é importante que vocês se direcionem ao Instagram da faculdade, tá? E é importante que vocês assistam, né, essa live. Então, às 19 horas eu vou estar liberando vocês aqui para assistirem a live que vai ter hoje no Instagram da faculdade, né? Então essa live, essa palestra, ela vai ser contabilizada como aula, tá bom? Então é muito importante que vocês assistam, tá? E ao final da live, eu vou pedir que vocês façam aí um relatório, né, daquilo que foi abordado dentro da live, o que é que foi discutido, o que é que vocês acharam interessante, ou seja, um relato daquilo que vocês vivenciaram durante a live, uma live bem interessante que vai trazer bastante experiência, tá bom? E referente à aula de hoje, né, referente ao conteúdo de hoje, o que é que a gente precisa discutir, o que é importante vocês analisarem na aula de hoje, né, em termos de importância, né, de conteúdo, tá bom? Então a gente vai explicar um pouco também a parte do conteúdo e vou liberar vocês aqui para que vocês possam, né, acompanhar a live, né, e assistir aí de casa e trocar aí esse conhecimento, tá bom? Conhecimento que com certeza vai agregar, é conhecimento que pode ser útil, né, um conhecimento bem específico aí da área de vocês, com certeza vai ter aí vocês vão ter um bom proveito, beleza? Só um minuto que eu vou projetar aqui o slide, né, referente ao conteúdo de hoje. Então, gente, com relação à nossa disciplina, a gente, com relação à nossa disciplina, a gente tem aqui uma discussão para ser feita, né, bem interessante, sobre organização. Então, o que é que a gente vem trabalhando? Na nossa disciplina, a gente sempre está trabalhando, desde a primeira unidade, né, todos os elementos de gestão, né, e seguindo aí, né, tanto o POCC, né, Planejamento, Organização, Coordenação e Controle, né? Então, nessa unidade 3 que a gente vai iniciar hoje, ela vai trazer uma análise, né? Então, a gente vai dar início à unidade 3. Essa unidade, ela contempla, tá? Ela vai contemplar a organização, né, o processo, tecnologias e ferramentas de gestão. E na seção 3.1, né, que é a aula de hoje, a gente vai analisar aqui a situação problema, né? Então, na sessão de hoje, na aula, é importante que vocês visualizem o processo de organização, tá? Esse processo ele é muito útil, tá bom? É um processo muito útil para a gente discutir como funciona as atividades de gestão, ou seja, a atuação do gestor. Então, quando a gente discutir a atuação do gestor, quando a gente busca identificar as ações, né, de um gestor em meio ao processo de organização, é muito importante que a gente observe, né, como funciona a atuação dele, como é discutido o seu papel enquanto protagonista dos elementos de gestão. Então, na aula de hoje, a gente vai discutir basicamente isso, tá? Então, o que é importante a gente observar? Dentro da nossa unidade de ensino, né, na unidade 3, que é a unidade que a gente está iniciando hoje, ela aborda alguns elementos, né, práticos, né, e a nossa situação problema ela é direcionada a essa prática de gestão, ou seja, ela é direcionada ao processo de entender como funciona as organizações, ou seja, como se pratica, como se desenvolve, né, como se desempenha, né, as características de organização e como elas podem ser dimensionadas dentro de uma estrutura, né, organizacional. Então, quando a gente vai entrar aqui na nossa unidade, né, na unidade 3, o que é que a gente precisa entender, né, no primeiro momento?
todos os pontos que foram discutidos, né, todos os elementos teóricos que nós abordamos, né, no decorrer das aulas, eles sempre nos trazem aqui alguns elementos, né? Ele traz para a gente alguns elementos de gestão, como planejamento, né, tecnologia de gestão. A gente vem utilizando também, né, algumas práticas de gestão com relação ao processo de tomada de decisão, né? Então a gente já discutiu aqui vários conjuntos de ferramentas que podem ser aplicadas e que podem ser direcionadas à gestão, né, de atividades empresariais. Então, o objetivo maior nosso, aqui vocês, principalmente vocês enquanto alunos, é entender quais são essas características de gestão e quais são as competências que vocês podem desenvolver enquanto profissionais, independentemente da área, né, onde você possa atuar. Então, é muito importante que esses elementos de gestão, todos esses elementos que a gente discute a cada aula, que a gente apresenta em cada aula, eles precisam ser entendidos e compreendidos a partir do momento que eu me veja enquanto gestor, né, enquanto líder, enquanto tomador de decisões. Até porque, né, quando a gente vai para o ambiente profissional, todos os elementos de gestão, eles serão abordados, né? A todo momento você vai se deparar com situações no qual, né, as atividades que você exerce, né, as decisões que você toma, as equipes que você gerencia, elas vão precisar, evidentemente, de uma postura de gestão, né? Você, enquanto profissional autônomo, profissional liberal, e como colaborador de uma empresa, enfim, em qualquer contexto você vai se deparar aí com situações como essa. E aí, na aula de hoje, né, a gente vai falar da organização e a atuação do gestor, tá? Então, o que é que a gente precisa discutir nesse primeiro elemento, né? Quando a gente vai falar de organização e quando a gente vai falar da atuação do gestor, tá? Então, nesse elemento, que a gente vai discutir aqui, primeiro ponto, quando eu vou falar, né? Quando eu vou falar de, por exemplo, de gestão enquanto organização, então a gente pode citar aqui o Chiavenato, o que é que ele nos diz aqui, o que é que ele aborda dentro do nosso processo, né, de organização. Ele traz para a gente, né, um entendimento de que a organização ela representa o quê? Uma entidade social, né? A entidade social, ou seja, qualquer empreendimento humano criado e moldado intencionalmente para atingir determinados objetivos. E aí, pode ser o quê? Uma empresa, pode ser um órgão público, uma universidade, uma loja, né, um prestador de serviço, né? Então, a partir do momento que você presta um serviço, certo? Ou até mesmo a partir do momento que você constitui um portfólio de negócio, que você atende um conjunto de clientes, você já está ali fomentando uma estrutura, né, organizacional. E aí, quando a gente passa a compreender isso, né, o ato de organizar significa, né, o ato de organizar, ele tem a ver com estruturar, ele tem a ver com integrar os recursos, né? Então você tem aí, as organizações elas precisam da organização para funcionar melhor e buscar resultados. Então, a partir do momento que eu tenho organizado, né, todas as atividades, todas as minhas atribuições, né, enquanto profissional, enquanto negócio, enquanto equipe, enquanto, né, atividade empresarial, enfim, a gente pode observar, né, não só empresas, mas órgãos públicos, instituições de ensino, lojas, prestadores de serviços, de uma forma geral, a gente tem aqui, né, essa necessidade de organizar. Então, a análise que a gente precisa fazer da situação problema da aula de hoje é o seguinte: o processo de organização é muito útil, né? A gente sabe que o processo de organização em si ele é muito útil para a atuação do gestor, porque garante que as atividades, né, concretizem os objetivos definidos durante o planejamento. Então, assim, o que a gente precisa fazer? A gente vai ajudar o Beto, né, que é o personagem que a gente... Então, é muito importante que vocês façam a leitura do material didático para entender um pouco do contexto no qual o Beto se encontra, né? Então, a gente vai precisar ajudar ele,
na organização de um programa de trabalho flexível, né? Trabalho flexível para Module, que é uma empresa, certo? Então, primeiro ponto, é necessário identificar como o gestor organizacional ele atua no processo de organização para atingir esse objetivo. Então, a gente precisa, então, é muito importante, eu reforço mais uma vez que vocês não deixem de ler o material didático, de fazerem a leitura da unidade 3, né, o início da unidade 3, no qual é apresentado, né, toda a situação que o Beto está se deparando e a gente vai entender, dentro do aspecto teórico, quais são esses elementos de gestão, como ele vai colocar isso em prática na empresa. Então, vamos lá. E dentro dos aspectos teóricos, nós temos aqui a palavra, né, organizar, ela significa, né, agrupar, estruturar e integrar os recursos organizacionais, tá bom? Definir a estrutura de órgãos que deverão, né, administrá-los, estabelecer, por exemplo, a divisão do trabalho, né, por meio da diferenciação, definir os níveis de autoridade e responsabilidade. Por exemplo, quando você conduz um determinado projeto, né, que você precisa montar uma equipe, né, para executar esse projeto, é feita uma divisão de trabalho, é estabelecido, por exemplo, dentro de uma empresa, a gente consegue visualizar os níveis de autoridade e responsabilidade que as pessoas possuem dentro daquela estrutura. Então, organizar significa justamente a gente ter toda uma, né, agrupar, a gente estrutura, a gente integra todos os recursos de uma organização para que ela possa ter ali um direcionamento para os seus objetivos. E outro ponto, pessoal, que a gente precisa considerar, né, dentro dessa definição, que definir a organização pela qual, né, a empresa funciona é algo extremamente, assim, é um grande desafio, pois, né, é um elemento que precisa ser constantemente adequado, né, às mudanças organizacionais. Então, quando a gente vai observar, né, o processo de monitoramento, né, por parte dos gestores constante, né, isso pode trazer a conexão caiu aqui. Professor, tá. A conexão caiu. Eu voltei aqui rapidinho. Vocês estão visualizando o slide, gente? Eu projetei o slide na tela, eu não sei se está aparecendo aí para vocês. Tava passando. Tava, né? Tava. Ainda não mostrou, não. Deixa eu ver. Acho que Pronto. ainda tá carregando. Ótimo, acho que voltou agora. Voltou. Ótimo, beleza. Então, pessoal, dentro desse contexto, né, que eu estava abordando, quando a gente fala, né, de organização, então como é desafiador a gente definir a organização, porque a palavra organização a gente já entende assim, é ser organizado, mas ser organizado dentro de uma estrutura onde envolve pessoas, tarefas, mecanismos de gestão, tecnologia, enfim, a gente precisa ter isso bem definido, né? E aí a gente vai observar que nessa parte que eu extraí lá do material de vocês, no material didático, ele traz aqui um exemplo que é bem interessante. Ó. Por exemplo, quando uma empresa ela decide reconfigurar a forma de sua organização, né? Então ela vai fazer toda uma reconfiguração da forma de sua organização. Então podem acontecer mudanças importantes, né, na atuação do gestor, certo? Então vamos imaginar que ela vai mudar toda a forma de sua organização e isso, né, vai fazer com que mudanças importantes aconteçam aí na atuação do gestor. Então, o que é que a gente observa? Se a organização anterior ela tinha 3 níveis, vamos supor que essa empresa ela tem a alta gerência, gerência e funcionários operacionais. E aí ela inclui a linha de gerência média, né? Aí o gestor passa a ter 3 situações, ou seja, ser promovido à gerência média e ser substituído na gerência, ou ele pode ser desligado por não se adequar às novas responsabilidades para a gerência e não ter o perfil adequado para a gerência média, ou permanecer na gerência, passando a subordinar-se a essa gerência média,
né, um outro nível gerencial que está sendo inserido, submetendo-se ao novo estilo de trabalho imposto pelo seu novo gestor superior. Então, o que é que a gente observa? Isso é uma situação que pode acontecer dentro de um contexto de uma organização, e isso pode, né, essa mudança estrutural pode interferir diretamente nas relações, né, de subordinação hierárquicas que a gente pode encontrar dentro de uma estrutura organizacional. E aí, quais são os principais elementos que a gente precisa considerar, né, dentro de uma estrutura empresarial? E aí nós temos aqui listados, citados, tá? E é muito importante que vocês façam, como, mais uma vez, eu sempre falo da importância de vocês fazerem a leitura do material didático, justamente por ter, né, alguns elementos que a gente cita aqui na aula, que eles estão também inseridos lá e que com certeza vai reforçar. Então, eu listei aqui parte desses elementos, né, que formam, né, então, assim, que representam toda essa complexidade de uma estrutura organizacional. Alguns aspectos, né, eles influenciam diretamente na decisão gerencial, né, para a escolha de uma melhor configuração. Então, quais são esses elementos? Por exemplo, a própria especialização do trabalho, né, a gente tem aqui, ele representa aí como o trabalho é dividido em etapas, ou seja, sendo que cada trabalhador ele realiza uma etapa. Então, por isso, né, o trabalhador ele não é feito todo, né, o trabalho ele não é feito todo por uma única pessoa. Você tem, dependendo da complexidade de uma determinada atividade, você tem um único trabalho feito por um conjunto de pessoas, cada um com a especialidade, né? Eu vejo que, né, eu tive uma experiência bem interessante relacionada à área de vocês, de uma equipe de profissionais que eles se juntaram e montaram, né, um escritório, né, de design, porque era bem interessante, porque cada um ali, então eles pegavam vários projetos, porém, da equipe, né, formada ali por 3, cada um tinha uma especialidade. Então, isso acabava dimensionando ali uma capacidade maior de criar um portfólio de clientes, de ter um número maior de uma carteira de clientes, e eles trabalhavam em forma de sociedade. Eu achava bem interessante isso, porque eles, né, cada um tinha a sua especialidade. E se a gente observar isso dentro de um contexto de empresa, o que é que a gente pode entender? Né, que a especialização, né, do trabalho ela é um elemento crucial na questão da organização de uma organização, ou seja, a organização de uma empresa, a organização de um setor público, a organização de um prestador de serviço, ou seja, eu tenho ali um desenho, né? Eu tenho ali todas as divisões das pequenas tarefas que precisam ser, né, executadas. Eu vou ter uma divisão em razão das habilidades e da complexidade técnica envolvida em cada atividade, ou seja, então eu vou ter ali trabalhadores qualificados, né, de acordo realmente com a sua especialidade. E aí tem outro ponto aqui, que é o intervalo, né, de controle, né, que tem a ver, refere-se a quantos funcionários o gestor ele supervisiona. Isso é muito importante dentro de uma estrutura organizacional onde você tem, né, um nível maior, né, de pessoas, um nível maior, né, de atividades sendo desenvolvidas dentro de uma estrutura organizacional. Então é muito importante você ter ali, né, um quantitativo de funcionários que serão supervisionados com eficiência e com eficácia por parte de um gestor. A cadeia de comando já é uma linha contínua, né, de autoridade, de uma estrutura organizacional. E aí a gente vai ver no próximo slide uma figura que representa isso. Né, a unidade, aí tem a unidade de comando, que é o princípio que declara a necessidade de os funcionários terem somente um gestor a quem eles possam responder diretamente. Então, por exemplo, lá dentro de uma estrutura organizacional, dentro de uma estrutura, por exemplo, de uma empresa, vai ter momentos ali que eu tenho, né, uma unidade de comando, ou seja, eu, enquanto gestor da área de, por exemplo, de recursos humanos, eu me reporto ao diretor de RH, né? Então eu sou coordenador de RH e eu me reporto ao diretor administrativo, ou seja, é um conceito de unidade de comando que é importante ele ser representativo. A autoridade também, né, que são os direitos de uma posição gerencial para dar ordens de formas que elas sejam obedecidas dentro de toda a linha, e os níveis de responsabilidade, né? Ou seja, no nível gerencial, por exemplo, ele representa ali as obrigações do gestor, né, para atingir um determinado objetivo, a centralização.
que já representa também um grau de autoridade, né, que se tem para tomar decisões. Então, na gestão, dentro de um processo de gestão centralizada, o gestor ele prefere tomar as decisões com exclusividade. E já na gestão descentralizada, o gestor ele já compartilha o processo de tomada de decisão. Então, vocês vão observar que, por exemplo, quando eu coloquei lá no início da aula, que a nossa situação problema para ajudar o Beto é organizar um programa de trabalho flexível, não é isso? Então, se é para a gente conseguir organizar um programa de trabalho flexível, com certeza, uma centralização de decisões, isso pode comprometer o negócio, tá? Então, por exemplo, alguns aspectos que a gente pode entender dentro de um processo gerencial é a gente entender essa estrutura aqui, ó. Você tem aqui, nessa figura, todo um organograma, né? Onde você tem aí uma determinada organização, onde eu tenho dividido aqui presidente, né, diretor da indústria, diretor de mercado, né, aí eu tenho diretor de administração, eu tenho gerente industrial, gerente de logística, gerente de marketing, né? Então, por exemplo, eu poderia dividir essa estrutura organizacional em 3 níveis, né? Onde eu tenho estratégico, tático e operacional, né? Então, eu tenho presidente e assessoria no nível estratégico, né? Os diretores junto aos gerentes, como os níveis... eu vou botar presidente, diretor, presidência, assessoria e diretores. Todos os diretores aqui, eles representam o nível estratégico, o nível gerencial, o nível tático, e a parte de baixo da pirâmide aqui seria do organograma, né, os níveis operacionais. Então, isso representa de uma forma bem clara, né, o que precisa ser feito dentro de uma análise organizacional, ou seja, entender toda a estrutura de uma organização e desenvolver, evidentemente, ali um processo de acompanhamento das atividades, ou seja, qual setor está relacionado a quem, quem responde a quem especificamente, quais são as atividades que são desenvolvidas. E é isso que a gente vai discutir aqui no final aqui da nossa aula, aqui no Sem Medo de Errar. Ou seja, aqui nós temos, pessoal, uma situação que vocês vão analisar, tá bom? Eu vou disponibilizar depois um link, eu vou mandar um link, acho que eu vou mandar para alguém aqui da turma, eu acho que eu tenho um contato da Valéria, tenho um contato da Aloíse, tá? E aí eu vou mandar pelo WhatsApp para botar no grupo da sala de vocês um link com essas 2 perguntas aqui. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão ler a unidade 3, a seção 3.1, e ao final da leitura, vocês vão tentar responder essas 2 questões para tentar ajudar aqui o cidadão chamado Beto, beleza? Tá bom? E aí, pessoal, isso eu vou passar, daqui a pouquinho eu mando esse link para ser compartilhado. Mas hoje, o que é que eu peço? Né? Vocês que estão aqui e os demais colegas que não entraram na aula, a professora Patrícia solicitou que vocês acompanhassem essa live que está acontecendo nesse exato momento, tá? Essa live ela é bem interessante, então o que é que vocês vão fazer? Faz parte da aula de hoje o acesso de vocês nessa live, tá? Então vocês vão sair aqui da sala, vão entrar lá no Instagram e vão acompanhar essa live, gente, que traz um tema bem relevante para a área de vocês, tá? Que é a compatibilização das instalações prediais e o projeto arquitetônico, né? Com a professora a arquiteta Mariana Bezerra e a engenheira Amanda Barbosa, onde elas vão discutir. E ao final da live, vocês vão fazer um relatório, tá? E esse relatório vocês vão mandar para o meu e-mail, beleza? E aí eu vou disponibilizar o link. Vocês vão fazer um relatório para comprovar que assistiram. E quem não tem Instagram? Eu não tenho Instagram. Não tem? Não. Você não tem? Eita, não acredito. Pega de alguém emprestado aí. Eu desativei, ele tá com mais ou menos 1 semana. Ixi, ativa aí rapidinho e entra lá e assiste, depois desativa de novo. Ei, Marcos, tá bom? Mandar hoje esse relatório ou não? Oi? Vai mandar hoje ainda esse relatório ou não? Não, hoje não. Vocês podem mandar até a aula que vem. Tanto essas 2 perguntas aqui, tá bom?
tanto essas duas perguntas como o relatório da live, tá bom? Pode mandar até a aula que vem, beleza? Beleza. Tá bom? Então, vão lá que já deve estar começando. Tá bom, já estou ligado aqui. Valeu, gente. Valeu. Tá bom? Um Tá, abraço. Tchau, Oi. tchau. Um abraço. Tchau, tchau.